Alguém já se perguntou qual a importância dos 3 elementos dentro da Arca do Concerto, que está escrito na Bíblia? Como o pote de maná, a vara de Arão e o rolo da lei? Não, então vem que eu te explico. O maná está escrito no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 30, que significava em hebraico: o que é isto? Devido à pergunta que fizeram por causa do seu aspecto, que foi considerado um alimento provisório no lugar árido no deserto, onde o próprio Deus havia fornecido ao seu povo hebreu durante a sua peregrinação naquele lugar. Como está escrito lá em também Êxodo capítulo 16, versículo 1 em diante, vai dizer também que como testemunho da provisão divina, onde representaria a dependência total do homem em relação a Deus, oh glória, e também a sua liberdade, levando a uma ligação direta futuramente ao Messias, que era conhecido em hebraico Mashiach, oh glória a Deus, que significa ungido, que se refere-se a alguém escolhido ou designado por Deus para uma missão especial, como um rei ou como alguém importante, como sacerdote. Onde o próprio Jesus, em um de seus discursos, referiu-se ao maná em dizer que ele mesmo era o pão da vida. Escrito lá em João, capítulo 6, versículo 35. E como sustento físico também diante do povo e também sustento espiritual. Além disso, a instrução de coletar o maná todos os dias naquela época falava sobre a necessidade de manter um relacionamento contínuo direto com o próprio Deus. Então, o pote de maná, ele foi colocado na Arca da Aliança por Moisés, em forma de preservar um testemunho da provisão divina durante toda a jornada de 40 anos do povo de Israel no meio do deserto. E também a vara de Arão, que é mencionada no livro dos Números, em seu capítulo 17, versículo 7. Depois de uma grande disputa sobre a liderança dos sacerdotes, Deus fez a vara de Arão florescer. E o fato de uma vara seca ter florescido representaria a vida e o desafio da transformação dada pelo próprio Deus através de Cristo, um ato sobrenatural, que confirmou a sua autoridade e a escolha chamada por uma grande responsabilidade como ser sacerdote na vida de Arão. Portanto, a vara simboliza a autoridade divina e o chamado específico de Deus. E também o rolo da lei é uma coleção dos mandamentos e das instruções que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Este rolo seria fundamental na vida religiosa e também na cultura do povo hebreu, já que para ele seria tudo novo e, claro, representando também a aliança entre Deus e o seu povo. Então, ele simbolizava a moralidade, a justiça e o caminho divino para o cumprimento da sua promessa. E o rolo da lei é visto como uma fonte de sabedoria e um guia para os hebreus que ficaram 430 anos em cativeiro. E para os que eram mais jovens, trazer à memória a promessa que Deus havia feito desde o pai Abraão sobre a sua descendência. Sabe o que eu quero dizer para você? É que não existe mais a Arca do Concerto. E tampouco os elementos que nela continham dentro dessa arca. Mas a Bíblia diz que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira. Então esta glória estabeleceu em nós através do Todo-Poderoso e através de Deus com o seu Filho chamado Jesus Cristo, para que nós possamos ter uma oportunidade de salvação, permitir que esta casa espiritual, ela possa então dar legalidade para a morada do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus Pai, por intermédio de Jesus disse para os seus discípulos: eu enviarei para vocês um outro Consolador. Então, sabe o que eu digo? Continue fazendo a vontade de logo em breve. Nós que somos peregrinos não estaremos mais aqui. Mas a casa, que é o habitat, descerá à sepultura, mas o Espírito voltará para aquele que é digno e para aquele que é dono dele. Que Deus te abençoe.